Agora, para levantar a quantidade, ó, a quantidade de pontos de tomada de uso geral. Novamente, Paulo, que é tomada de uso geral? É aquela tomada que você vai colocar num lugar qualquer para, por exemplo, ligar um ventilador, certo? Ligar o carregador, certo? Então são essas tomadas de uso geral. Qualquer equipamento vai ser ligado ali, beleza? Então, ponto de tomada de uso geral. Perceba, o que é que a norma diz em relação a isso? Para fazer e saber a quantidade de tomadas de um cômodo, você tem que ter dois pontos. Primeiro ponto é saber qual é o cômodo que você vai colocar aquelas tomadas, saber a quantidade de tomadas ali, ponto de tomada. E o segundo ponto é saber o perímetro, ou seja, as dimensões, a soma dos lados daquele cômodo, certo? Dito isso, você consegue, com um tipo de cômodo e o perímetro, saber a quantidade de pontos de tomada que você vai ter naquele cômodo, certo? Agora, como é que é isso? Vamos dar um exemplo. Se você pegar, por exemplo, vou pegar aqui, certo? Meu nome está aqui, muito bonito meu nome, mas eu vou ter que apagar aqui para a gente poder continuar aqui a nossa aula. Vou pegar um exemplo aqui de uma cozinha, certo? Cozinha, aqui, ó, certo? Vou pegar uma cozinha aqui que ela vai ter, ó, 5 metros aqui e 3 aqui. O que é o perímetro que eu falei a vocês? Isso aqui é uma cozinha, meu amor. O que é o perímetro? É a soma desses lados aqui, ó. Se aqui tem 5, eu considero que aqui em cima também, ó, tem 5, certo, meu amor? Se aqui tem 3, eu considero que aqui também tem 3. Então, quando eu falo perímetro, meu amor, estou falando o que para você? Estou falando que é a soma desses lados. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6. Então, eu tenho quantos metros aqui de perímetro? Perímetro, quando aqui 10 com 6, 16 metros. Voltando lá, ó. Primeira coisa, para saber o número de quantidade de ponto de tomada de uso geral, tipo de cômodo, eu já sei, cozinha. Segundo ponto, perímetro, que é a soma dos lados. Então, tenho isso e tenho isso, eu sei agora, de acordo com a norma, descobrir qual é a quantidade de ponto de tomada de uso geral. Por exemplo, como é uma cozinha, aí você vai ver lá na norma. Numa cozinha, a cada 3,5 metros, eu coloco um PTUG, um ponto de tomada de uso geral. Cozinha, copa cozinha, certo? Área de serviço e locais análogos, parecidos com esse, a cada 3,5 metros você coloca um PTUG. Se fosse quarto, sala e locais parecidos com estes, certo? Eu colocaria não a 13,5 metros, mas eu colocaria a cada 5 metros. Okay? Então perceba a diferença. Se fosse sala, quarto e locais parecidos, seria a cada 5 metros um PTUG. Mas como é cozinha, fosse área de serviço, locais parecidos com isso, a 3,5 metros, certo? Então, o perímetro aqui deu 16. E eu sei que a cada 3,5 metros eu tenho que colocar um PTUG. Então eu faço aqui, ó, número de ponto de tomada de uso, ponto de tomada, né, de uso geral. Vai ser igual ao perímetro, que é 16, dividido pelo que eu sei lá, ó, que é 13,5. 4,57. 4,57. Então perceba, aqui vem a dica especial aqui, ó. Então eu sei que o número inteiro aqui, ó, eu já sei, vai ter o quê? 4 tomadas de uso geral, certo? Mas esse quebradinho aqui, ó, deu algum quebradinho, você acrescenta mais uma, certo? Então, no cálculo da quantidade de tomada, seja da cozinha, da sala, do quarto, sempre que der uma partezinha quebrada, você acrescenta mais uma tubo. Então aqui nessa cozinha eu vou ter quantos PTUGs, ponto de tomada de uso geral? 5. Então na minha cozinha eu vou colocar no mínimo 5 pontos de tomada de uso geral. Entendeu, meu aluno? Então um ponto muito importante. A norma, isso que a gente fez, está de acordo com essa norma. E está dizendo a quantidade mínima. Por que mínima? Se você puder colocar mais do que isso e quiser, você pode colocar. Ok? É até aconselhável, se você quiser, sempre estar prevendo uma a mais, duas a mais, dependendo do seu cliente, certo? Porque evita do seu cliente estar usando T's e B's, né? Ou B's, que é aquele que você coloca, né? No plug da tomada, tem 3, 4 saídas.
porque isso pode causar uma sobrecorrente ali, aquecer e vir a causar um acidente. Entendido, meu aluno? Tranquilidade, de boa. E aí, cameraman, tá dando para gravar? Boa. Quando cansado, fala aí, já. Então, beleza. Então, veja, só para a gente lembrar aqui e poder fazer direitinho aqui, né? Não ficar com dúvida. Eu dividi aqui por 3,5, não foi? Mas eu já disse nessa aula. Vou perguntar a você agora. Se isso aqui não fosse uma cozinha, fosse uma sala. E aí? Em vez de dividir por 3,5, eu dividiria por quanto que eu já falei? 5. Certo? Então perceba a diferença. Cozinha, copa-cozinha, área de serviço é a cada 3,5 metros. Eu coloco uma apertura. Mas se for sala e quartos, por exemplo, eu coloco a cada 5 metros. Certo? Não sei a cada 5 metros, em vez de dividir por 3,5, eu dividiria por 5 aqui. 16 dividido por 5 daria 3, alguma coisa, né? Então 3 tomadas, ponto de tomada geral, mais o quebradinho, mais uma, então teria 4. Então perceba que se isso aqui, em vez de uma cozinha, fosse uma sala, em vez de no mínimo 5 pontos de tomada geral, eu teria 4, certo? 4 tomadas de uso geral. Entendido aí, meu aluno? Sem estresse, sem bronca. Lembrando a você que esta aula aqui faz parte do curso completo, certo? De instalação de elétricas prediais. Eletricista predial, teoria e prática. Então esta aula aqui faz parte do curso completo. E onde é que você pode ver esse e outros cursos, meu aluno? Todos eles fazem parte do projeto social, ok? Você pode ver todos esses cursos no universo da elétrica, ok? www.universodaelétrica.com. Ok, meu aluno? Forte abraço do seu amigo professor Jadson Caetano. Até o próximo vídeo e vamos agradecer ao cameraman que está segurando aí a câmera da melhor maneira possível, certo? Aqui como só pinga, é minha estoca, é pichiniga, tudinho purinhado. Mas Jesus já viu o jeito de me matar. Mas... Eu sabe, eu vou trazer, eu venho amanhã depois. Segura, irmão. Eu disse que eu vinha. Senta aí, isso aí é seu. Tá vendo? Pega o da irmã.